Boa tarde, Zé. Agora, com o cafezinho, vamos falar de ideologia. Afinal, o que é isso do liberalismo social? Bom, o liberalismo social é uma corrente que existe há muitos anos, não é? Já teve diferentes correntes até, mas que tem ganho muitos adeptos, especialmente no norte da Europa, e que representam uma linha de liberalismo muito atenta aos temas sociais, mas de génese liberal, não é? Colocando o indivíduo no centro da sua ação política, a ideia da liberdade individual, da pessoa poder decidir por si aquilo que pretende e que quer para a sua vida. E portanto penso que de acordo com aquilo que é hoje em dia as expectativas das pessoas, de serem capazes de desenvolver os seus sonhos, não é? As suas ambições, vai ao encontro deles, sem deixar de ter uma perspectiva social e atenta ao mundo. E em que é que o liberalismo social se distingue do liberalismo clássico? Aquele da Revolução Francesa. Se é que se distingue alguma coisa. Acrescenta, não se distingue, acrescenta, não é? Quanto mais nós experienciamos pensar liberalismo e soluções à volta do liberalismo, percebemos a importância de perceber o liberalismo clássico, perceber de onde é que isto tudo vem, não é? E clássico não quer dizer antigo, e clássico não quer dizer conservador, ou o que quer dizer é os fundamentos, a base de onde nós partimos, não é? Que é a ideia das pessoas serem livres, poderem ter propriedade privada, poderem desenvolver a sua vida como desejam, o respeito. Aqui acrescentamos uma sociedade muito mais complexa hoje em dia, e daí o social. E penso que é isso que o liberalismo social acrescenta, uma capacidade de o liberalismo responder em sociedades extremamente complexas como são as de hoje. Mas isso não é social-democracia? Não, porque a social-democracia utiliza o Estado na ideia de resolver os problemas da sociedade. E o liberalismo utiliza a liberdade de cada um para lá chegarmos, não é? A capacidade que coletivamente, através da vontade individual, de resolvermos esses mesmos problemas. Portanto, é uma perspectiva diferente, totalmente diferente. Apesar dos dois terem eventualmente preocupações sociais, mas depois a forma como atuam é completamente distinta, não é? Olha, e é possível defender liberdade económica e justiça social ao mesmo tempo? Nem é preciso prometer que sim. Basta olharmos, por exemplo, para a Holanda, onde existe muitos projetos sociais e uma sociedade que é sem dúvida bastante liberal. Portanto, eu acho que há um equívoco em Portugal desde o 25 de Abril de que nós precisamos de socialismo ou de estatismo para ter social. E isso não é verdade. E basta ver os melhores exemplos da Europa. Basta ver o volume de investimento, por exemplo, nas áreas sociais de muitos países que são muito mais liberais que os nossos. Por isso é que o liberalismo social traz essa oferta política única, não é? Então, para o Partido Liberal Social, qual deve ser o papel do Estado? O papel do Estado deve ser centrar-se naquilo que são as suas funções essenciais, que até estão previstas na Constituição. Acho que olhamos pouco para a nossa Constituição, que apesar de lhe acusarem de ser bastante estatista e tem muitas coisas que assim são, a verdade é que estão lá muitas outras coisas que eventualmente permitiriam um país muito mais liberal sem que sequer a Constituição fosse alterada, só que são ignoradas. Por exemplo, a proteção da natureza também está como uma das funções essenciais do Estado na nossa Constituição e é olimpicamente ignorada muitas vezes, não é? Ou desrespeitada. Portanto, acima de tudo, o papel funcional do Estado são as suas funções essenciais, onde falha e não devia falhar. E depois nas outras áreas que nós chamamos de políticas públicas, poderia muito mais aproveitar a energia dos cidadãos para dar resposta a essas necessidades e não ser tão estatista e tão intervencionista como é hoje em dia. Não é? Então, quais são as funções essenciais do Estado? Falas. Provavelmente não me vou lembrar de todas agora, que não trouxe cábula nenhuma para a nossa conversa, mas repara, estamos a falar na defesa nacional, estamos a falar na segurança interna, estamos a falar na justiça, estamos a falar no ordenamento do território, a descentralização, a subsidiariedade das nossas estruturas, estamos a falar das funções de soberania, estamos a falar da proteção da natureza, do património e da língua, estamos a falar das relações internacionais, portanto estamos a falar aquilo que nos faz como um Estado. A segurança, não é? O cumprimento da separação de poderes, o respeito à democracia, o bom funcionamento das organizações, não é?
A partir daí, tudo o que se desenvolve a partir são mais políticas públicas, onde entra toda a educação, a saúde, etc., que deve ver, lá está, numa perspectiva muito mais de desenvolvimento junto com a sociedade. E que é isso que não é feito. Então, que Estado é que o Partido Liberal Social quer? Mais pequeno, mais eficiente ou mais próximo? Mais competente, provavelmente pode ser mais pequeno, porque se for mais competente, tem mais dinheiro para cada coisa. Portanto, se não se envolver em tudo, é mais competente e tem mais verbas para aquilo que se envolve, pagando, por exemplo, melhor aos funcionários públicos, mas se calhar tendo muito menos funcionários públicos, mas mais capacitados e mais bem pagos, não é? Mais regulador e menos intervencionista, não é? Usando a regulação para dar liberdade, que é uma coisa que é muito pouco falada e que eu valorizo muito. Portanto, talvez seja esse o Estado a diferença para aquilo que temos hoje, o que obrigaria a reformas significativas, mas reformas que não são disruptivas ao ponto de trazer algum problema para a sociedade. Há vários exemplos, poucos, mas há alguns exemplos que foram feitos em Portugal e que acabaram por funcionar. Por exemplo, aquilo que foi feito pelos notários. Basta ver essa história nos últimos 20 ou 30 anos. Não é? Mas há muitos outros. Mudemos aqui um bocadinho de assunto. A liberdade individual deve ter limites? Onde começa a liberdade dos outros, não é? E o que é que significa responsabilidade numa visão liberal social? Significa muito. Porque significa, por exemplo, a responsabilidade da nossa intervenção nas zonas onde vivemos. Um liberal, a partir do momento em que tem muito mais liberdade de decidir, transporta para ele também a responsabilidade de ver o contexto onde se insere e da sua participação em sociedade assumir essa mesma responsabilidade. Porque não podemos desresponsabilizar a ideia de que o Estado se intervém em tudo e então não queremos o Estado e deixar desresponsável tudo, não é? Ou desresponsabilizarmos de tudo. Portanto, naturalmente, uma sociedade mais liberal, as pessoas assumem mais responsabilidade individual. Por isso é que essa liberdade vem junto com essa responsabilidade. Mas é um fenómeno natural, não é? Que também vem da maturidade democrática e de respeito por essa mesma liberdade que nós temos. Que se calhar é comparável ao processo quando nós criamos um filho, não é? Nós progressivamente vamos-lhe dando mais liberdade, não é? Até que ele é praticamente independente, não é verdade? E não assume mais responsabilidades, que remédio tem ele, porque ele enquadra-se num contexto e vai se desenvolvendo e adaptando à necessidade de assumir responsabilidades que ele antes não assumia, não é? Portanto, se calhar um cidadão, conforme vai vivendo numa sociedade cada vez mais liberal, naturalmente vai começando a assumir também mais responsabilidade, sendo um mais capaz até, porque tem essa responsabilidade entre mãos que lhe dá mais liberdade. Portanto, uma coisa vai com a outra. Olha, e o liberalismo social é uma ideologia de centro? Eventualmente algumas chamarão de centro-direita por ter uma liberdade económica se calhar mais próxima daquilo que nós identificamos como de direita, mas noutros países com uma direita mais presente, eventualmente até poderia ser chamado de centro ou até centro-esquerda, depende um bocadinho do país e da cultura política de cada país, mas é uma ideologia centro. Em Portugal estará sempre no centro, centro-direita, estará sempre por aí. Mas é um partido, acima de tudo, muito pragmático, não é? De orientação para a resolução dos problemas das pessoas, não tão ideológico, não tão a olhar para isso. Não é? E porquê é que Portugal precisa de uma força liberal, social, ecologista, reformista e descentralizadora? Porque não tem nada disso. Ou melhor, tem pouco disso. Porque precisa de alternativas de governo, porque não podemos continuar que as únicas alternativas de governo sejam as duas que nos apresentam há 50 anos. Precisa de ecologista porque estes partidos não colocam isso no foco do desenvolvimento humano e nós queremos colocar. Porque queremos fazer social diferente, um social compromisso, que estes dois partidos também não o fazem. Porque queremos um país mais liberal e, portanto, quanto mais ofertas liberais, queremos que o país evolua para um país mais liberal. Não sei se te esqueci de alguma das que disseste, mas no fundo... Reformista. Reformista, porque se não está a resultar a fórmula há 20 ou 30 anos, não é? Depois de uma primeira fase de grande desenvolvimento que nos levou no pós-25 de Abril, entrada na União Europeia e os anos consequentes até a Expo 98, etc. E a partir dali do dobrar do ano 2000, estagnou, este país estagnou, não é? O desenvolvimento é muito fraco e não fomos e não respeitámos desenvolvimentos rápidos como, por exemplo, a Europa de Leste teve, não é? Portanto, se não está a resultar, é preciso reformar. E descentralizadora? Descentralizadora, que era precisamente aquilo que devia ser a pedra basilar da reforma do país.
era colocarmos a descentralização no centro dessa mesma reforma. E o que é que quer dizer ser reformista em Portugal? Olha, a não ser populista, é acreditar que hoje em dia temos know-how, saber e competência, que hoje em dia temos gerações competentes para fazer diferente e para fazer melhor. E oferecemos a essas gerações que imigrem porque não queremos fazer as reformas que permitem que elas fiquem cá. E isso é que é lamentável, ou seja, estamos a deitar fora todo o trabalho de capacitação dessas gerações. Reformar implica ou abrir espaço para as novas gerações ocuparem e serem capazes de fazer melhor. E isso requer ambição. E não há ambição na política em Portugal há muitos anos. E é possível ser moderado sem ser conformista? Claro, o moderado, a única coisa que o moderado não extrema as suas ideias, não usa o extremar nem o populismo dessas mesmas ideias para ganhar votos ao espaço político. Mas pode ser ambicioso, pode ser reformista e pode dar esperança às pessoas. Lá por ser moderado não quer dizer que não seja reformista. Nunca vi um extremista a ser reformista. Geralmente quer destruir para construir alguma coisa de que as pessoas não querem. Um extremista não é reformista. Um extremista quer destruir o que nós temos. E um moderado não quer reformar o que temos. Não é? Quer ser capaz de apresentar uma nova forma organizacional do país, uma nova forma de olhar para a economia, não é? Uma nova forma de olhar o papel do Estado que ele representa na sociedade, colocar a ecologia no centro do desenvolvimento económico, olhar para aspectos que hoje em dia não se olha, como o nosso mar, por exemplo, trazer novas formas de olhar para estas perspectivas económicas e de desenvolvimento social e económico. No fundo é isso, ser capaz de... Isso é que é ser reformista, não é? Dentro daquilo que possa ser o espaço moderado. Terminemos com a pessoa. O que é que significa pôr a pessoa no centro da política? Tenho feito muito esse exercício e realmente é extraordinário como a maioria das leis que saem não o fazem. E eu tive algumas experiências com contato com outros países, área económica, de questões pessoais minhas económicas, em que vi como é possível efetivamente fazer leis em que o legislador parou para pensar no cidadão. E parou, e há artigos na própria lei que vê-se claramente que ele esteve preocupado de ver como é que ele vai reagir a isto, como é que ele vai aproveitar a lei no sentido positivo e não no sentido restritivo. E isso é fundamental. Aliás, ser liberal obriga quase a isso, a apresentar leis que realmente colocam a liberdade de escolha na forma com o desenvolvimento das próprias leis, não só na sua clareza, mas também como elas condicionam o cidadão. E aqui sim terminamos mais um bloco de reflexões liberais sociais. Até à próxima, Zé. Obrigado.